O nome BRICS foi criado em 2001, inicialmente apenas como BRIC. No começo, a sigla fazia referência aos nomes dos países Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, a sigla ganhou o S e passou a se chamar BRICS. S de South Africa, África do Sul em inglês, que passou a fazer parte do grupo de 5 países emergentes. Entenda o que é o BRICS, a sua história e a importância desse grupo para o Brasil no contexto atual. Geopolítica é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o consultor legislativo do Senado Federal, Guilherme Del Negro. Guilherme, bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação aqui nos estúdios da TV Senado. Agradeço o convite, né? Fico muito feliz em poder participar desse programa que é tão importante para a gente tentar facilitar, né? E transformar o acesso mais democrático de tanto do que está acontecendo aqui no Senado, quanto de alguns temas importantes para qualquer brasileiro conhecer. Exato. Então, a gente vai ter agora em 2025, temos o encontro dos BRICS no Brasil. 2025, esse grupo tem a presidência brasileira e nós teremos também um evento no Congresso Nacional associado a esse grupo de países. Mas vamos começar explicando para as pessoas o que é o BRICS. Conta melhor o que eu acabei de falar aqui inicialmente, em poucas linhas. Conta um pouco da história, quando foi criado, por que esse nome BRICS, de onde surgiu essa ideia. Fala um pouco sobre a história desse grupo de países. Isso. Então, acho que o início de tudo realmente foi esse marco no ano de 2001, né, que a gente tem um relatório que foi escrito por estudiosos, pesquisadores para o Banco Goldman Sachs, que ele analisava a situação de alguns países que eles tinham um crescimento acima da média mundial, né, e contrastava com o crescimento de outros países, que eram as principais economias, o G7, né, que à época ainda era o G8, e examinando como que estava, né, essa economia, sugerindo que o investimento nesse país é interessante. E era o BRIC, né, ainda. O BRICS, o S era ainda de um plural apenas, né, a África do Sul viria a entrar depois, né, Brasil, Rússia, Índia e China. Então, essa nomenclatura ela começa a ser usada pelos próprios países em algumas reuniões, especialmente quem dá o primeiro ponto de partida é a Rússia, ela começa a usar em vários documentos, depois os outros países parceiros começam a utilizar essa denominação BRIC, e a gente tem logo em seguida uma reunião, com 4 anos de diferença, sim, em 2005, né? Num contexto histórico, é um prazo não tão longo. Sim, sim. Mas já aparecia em alguns documentos, mas a gente tem em 2005, quando o G7 ele faz uma reunião em Gleneagles, na Escócia, e são chamados alguns países que não fazem parte do G7 para acompanhar a reunião. E todos eles estão nesse contexto, ou como membros do grupo, ou como países convidados, e começam a fazer uma articulação ali, no cafezinho, né, até chamado esse momento aí de um grupo do café ao lado, e articulam então uma reunião para o próximo ano, de fato, né, essa reunião ela acontece às margens da Assembleia Geral em 2006. 2006 é geralmente usado como um ano de referência para a fundação do BRICS, se a gente olha, o BRIC no momento. Sim. Se a gente olha lá os documentos que o BRICS ele usa hoje em dia... Ali foi quando o grupo começou a ter uma articulação política de fato. Exato. Nesse encontro às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aí se encontram os representantes desses países, eles têm essa reunião e depois, em 2008, já formalizam mesmo. E aí é uma reunião, primeiro, no nível de ministros de relações exteriores. Eles fazem uma reunião em Ekaterimburgo, na Rússia, e poucos meses depois, no ano seguinte, 2009, é uma reunião que sobe para o nível de chefes de Estado, e aí é quando a gente tem a primeira cúpula do BRICS, né, que agora o Brasil está presidindo essa cúpula desse ano, agora de 2025. Né? Então, desde 2009 em diante, a gente tem anualmente cúpulas do BRICS com o chefe de Estado, e em 2011 o BRICS se transforma realmente no BRICS com essa entrada da África do Sul, que ela é admitida no final de 2010 e começa a participar em 2011 das reuniões. E qual era o peso econômico dos BRICS naquele momento? Vamos colocar 2006, 2011, mais ou menos nessa etapa do BRICS, especialmente 2011, quando ele já tem essa configuração completa dos 5 países. Qual era o peso econômico desses países, o que ele representava em termos de economia mundial e em termos políticos? Perfeito. É interessante porque realmente, nesse momento já, alguns desses países do BRICS, eles já superam a economia de países do G7. Então, já não é o G7 que deveria representar as 7 primeiras economias mundiais tão perfeito. A gente já tem a China
certamente como um dos grandes atores. China que se torna, né, segunda maior economia mundial, depois ela avança, na verdade, galga posição para passar, né, essa posição. O Brasil, nesse período inicial, ele entra também dentro das maiores economias mundiais. O Brasil chega no máximo a quinta maior economia mundial. Hoje em dia a gente já está em 10ª posição, mas a gente teve nesse momento realmente a discussão durante a crise global de 2008, que foi um impulso também para essas reuniões, né, de 2008, 2009, é o fato de ter que a gente teve aquela crise do subprime norte-americana e questionamentos sobre o papel do G7, sobre necessidade às vezes de procurar outros fóruns representativos. Então tinha esses países, Índia também com uma economia muito representativa, né? Então a Rússia, ela participava do G7 como quando era G8, mas ela sai do G8 em 2014, depois quando tem esse primeiro episódio com a Ucrânia, agora desses recentes. Então eram países que eles certamente tinham economias muito importantes, já representavam uma grande parcela do fluxo internacional, né, de comércio. Hoje, o Brasil está liderando tá na presidência desse grupo de países e é declarado como objetivo uma mudança na governança global, uma melhoria na governança global. Queria que você falasse um pouco sobre esse objetivo, né? Você falou um pouco da questão econômica, do peso econômico desse grupo de países. Quando se fala em mudança na governança global, a gente está falando em desdolarização da economia, a gente está falando em mudanças institucionais. Do que se trata exatamente essa proposta de uma nova ordem mundial? O principal elemento, então, assim, o ponto, assim, que seria o grande ponto inicial que levou a essa reunião desses países do BRICS era a mudança de governança nas instituições financeiras e no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Então, as várias instituições que a gente chama de Bretton Woods, que foram criadas logo no pós-Segunda Guerra Mundial, elas tinham cotas que não representavam também esse peso econômico desses grandes países emergentes, né? Então, a necessidade de fazer uma reformulação para tornar essas instituições mais representativas e mais adequadas com a realidade do que existia de fato na economia mundial e também para, inclusive, incluir vozes de países, né, do terceiro mundo, do sul global. Isso era uma pauta que apareceu nos BRICS desde o começo. E também a questão do Conselho de Segurança, uma reforma do Conselho de Segurança, que é algo que o Brasil vem apoiando já, né, já tem... O Brasil que a gente tem até a questão de se ele seria talvez um membro permanente, né? A gente tem uns estudos interessantes, que é como o papel da França surgiu, na verdade, depois. Mas o Brasil, pelo menos desde de 2000 do começo dos anos 2000, ele tem tentado promover essa sua participação maior no Conselho de Segurança e estava alinhado com esse discurso do BRICS, né? Porque outro país que tem isso como uma pauta central é a Índia, né? Rússia e China já são membros permanentes, mas buscavam o apoio deles, né? Índia e Brasil inicialmente, para tentar conseguir uma maior participação nesse órgão. A gente pode voltar um pouco nesse ponto, porque aí tem uma questão de geopolítica que é interessante para esse grupo, né? A participação da Índia tem uma resistência da China. Uhum. Né? São países que, apesar de alinhados dentro do BRICS, eles têm algumas questões, inclusive, de disputa de fronteira, no caso da Caxemira. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre a expansão do BRICS. Né? Ele começou como BRIC, 4 países, logo ali no começo, né, 5 anos depois da reunião de 2006, em 2011, a África do Sul passa a fazer parte desse grupo e hoje o grupo dos BRICS já ganhou novas adesões. Queria que você falasse sobre a composição. Qual é a composição atual dos BRICS? Sim. Ou do BRICS? Nós tivemos essa última, então, depois da cúpula de 2023, tivemos algumas adesões. Então, temos esses 5 membros, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, equivalendo ao BRICS. E agora tivemos a entrada de Egito, Irã, né? Também a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, a Indonésia e estamos com uma situação que a Arábia Saudita ela foi aceita, mas ela ainda não formalizou sua entrada. Acho que ainda há algumas gestões no próprio país para avaliar. Então, estamos com 10 membros do BRICS, há a possibilidade desse novo membro, né, a Arábia Saudita, ela entrar. E há agora também vários países parceiros, que foi criada essa nova modalidade na reunião agora de 2024, que são países que eles vão participar das reuniões do BRICS sem votar, mas podendo se manifestar, né, sem direito de voto, mas vão ter direito à voz, e que eles, né, idealmente vão integrar esse bloco em longo prazo e vão seguir uma trilha, né, um caminho para
né, se tornarem países membros do BRICS no futuro. Com uma composição tão heterogênea de países, né, a gente já tem diferenças entre os 5 primeiros países. Depois agora entram novos países fazendo parte, o Irã fazendo parte, Emirados Árabes Unidos. Com essa composição, o que o grupo tem ganhado em termos de eficiência, em termos de chegar aos objetivos, né? Essa mudança, essa ampliação do grupo, você acredita que de alguma forma descaracteriza os objetivos iniciais, facilita o atingir os objetivos, como essas questões que você trouxe sobre uma mudança na governança mundial? A participação desses países, certamente, ela dá maior peso, né, para o BRICS. Assim, você tem um número de países maiores, né, essa membresia ampliada, e também, se a gente pensar, por exemplo, países como Indonésia, Emirados Árabes, são países que têm um peso econômico, populacional bem relevante e que eles, no contexto regional, são atores muito importantes. Ajuda muito o BRICS, né, o Irã também nessa situação. Então, lógico, essa expansão ela tem uma relevância política e econômica, né? O quanto que se expande, quais são os novos membros, são questões realmente que são mais sensíveis, né? Acho que há uma certa cautela por parte do Brasil, de fato. O Brasil, acho que ele é um ator que ele tem sido, ao mesmo tempo, aberto, mas cauteloso na expansão do BRICS, né? nas manifestações da posição brasileira quanto a isso. A gente concorda que tem que ser um bloco mais representativo, um bloco com participação mais ampla, mas o Brasil ele tem uma questão específica que se a gente olha a expansão que teve do bloco recente, por exemplo, ela se expandiu rumo à Ásia e à África. Não entrou nenhum país latino-americano. A gente teve a situação da Argentina, né, de fato, que é a mudança de governo. A Argentina entrou e depois saiu. Ela não chegou a entrar. Não chegou a entrar. Ela foi admitida para entrar. Sim. E quando houve a mudança de governo, o Milei recuou quanto ao que havia, né, inicialmente se pensava que a Argentina seria. E até essa ideia de transformar o BRICS um pouco mais num bloco também latino-americano faz sentido agora, a gente olhar, por exemplo, os convites que o Poder Executivo fez, né? Então, quem são países que vão participar dessa reunião, também sem votarem, mas eles vão acompanhar as reuniões, foram chamados, né, México, Uruguai e Colômbia, que são países que eles têm também, né, especialmente se a gente olhar México e Colômbia, tem um peso econômico grande, populacional aqui seriam provavelmente ao lado da Argentina os 3 principais, né, países latino-americanos nesse sentido econômico. Então, tentar pelo menos dar uma cara mais latino-americana nessa expansão é algo que é interessante para o Brasil, para a gente também, né, não ser uma voz sozinha. E falando nesses interesses brasileiros, essa expansão, ainda seguindo a questão da expansão do número de países, essa modificação na configuração do grupo reduz a influência brasileira dentro do BRICS? Essa é uma pergunta como se falou, uma pergunta de $1 milhão, de fato, quanto que isso pode afetar. O Estatuto dos Países, então, especialmente quando a gente olha uma das instituições que foram criadas no contexto do BRICS, né, as 2 principais instituições foram criadas, né, a questão do Acordo Contingente de Reservas e o Novo Banco de Desenvolvimento, se preservou uma função diferenciada para os países fundadores, né? Então, os 5 do BRICS, eles continuam tendo um direito de votação qualificados. Então, pelo menos se preserva um pouco essa posição. Mas, do ponto de vista da relação, de fato, a gente pode pensar que a expansão de um bloco pode diluir um pouco alguma capacidade de manifestação, mas ao mesmo tempo, você ganha essa possibilidade de projeção internacional quando você tem mais atores se manifestando em favor de uma determinada posição, né? Então, se a gente pensa que essa articulação do bloco, né, a gente é 5 membros, agora a gente tem 10 membros, possivelmente talvez 11 no futuro próximo, ainda tem talvez outros 20 estados com possibilidade de aderir nos próximos anos ao BRICS. Então, a gente tem um conjunto de 30 países com uma posição alinhada, isso, né, e sensível a essa necessidade de maior representação do Sul global é algo que é interessante, de fato. Então, pode haver perdas e ganhos, mas acho que para o Brasil continua sendo um ator central. Se a gente olha economicamente, né, o Brasil como 10ª economia do mundo, ele vai continuar sendo um dos principais atores do BRICS, certo? Assim, por mais que, em alguns contextos, o Brasil ainda possa melhorar um pouco sua atuação, especialmente em questão de investimentos externos. Se a gente olha os 5 países, né, iniciais, esses fundadores do BRICS, o Brasil, por exemplo, ele é o que
penúltimo na questão de investimentos externos. Só a Rússia, que tem uma economia mais fechada, que está abaixo do Brasil. O Brasil ainda pode aproveitar muito mais as potencialidades desse bloco. Agora, você comentou que a formação do grupo, né, ele começou ali como ministro de Relações Exteriores, depois passou a chefes de Estado, são os chefes de Estado do Poder Executivo. Uhum. E o parlamento tem uma participação também nessa formação dos BRICS, pelo menos nas reuniões. 2025, como eu já comentei, a reunião aqui no Brasil, a reunião dos chefes de Estado, mas vai haver também uma reunião do BRICS dentro do Congresso Nacional. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é a participação dos poderes legislativos no BRICS? O que a gente pode esperar dessa reunião que vai acontecer no Congresso Nacional? Perfeito. De fato, o Poder Legislativo ele tem sido um ator no contexto dessas reuniões. A gente conta com o Fórum Parlamentar dos BRICS, que é essa reunião que vai acontecer aqui no Brasil, é no marco dessa, que é uma das, digamos, um subgrupo, o BRICS, ele traz para a participação da sociedade civil, que é uma faceta que chamamos faceta People to People, vários atores importantes. Então, a gente tem também, por exemplo, um fórum empresarial, a gente tem um fórum de mulheres empresárias, um fórum jovem do BRICS e um fórum parlamentar, que é para trazer justamente uma palavra trazer uma representação dos diferentes poderes legislativos dos Estados-membros do BRICS e os Estados parceiros também participarão dessa reunião. E já vai ser a 11ª edição agora aqui no Brasil. Então, se a gente olha, já tem um bom tempo em que há uma atuação parlamentar dentro do BRICS e a grande ideia é pegar as pautas do BRICS e ver como que os parlamentos podem contribuir para o avanço dessas pautas. Então, sob a presidência brasileira, executivo, legislativo, há uma preocupação também, né, em se tentar alinhar um pouco a atuação nesse sentido de que os órgãos atuem, os poderes, no caso, atuem de maneira construtiva para avançar essas pautas de interesse do nosso país. Sim, para levar adiante os objetivos que são traçados nas reuniões dos líderes desses países. Agora, você trouxe uma questão bem interessante para a gente, essa participação de fóruns empresariais. Quer dizer, a gente está trazendo aqui nessa conversa, explicando para as pessoas o que é o BRICS, a história do BRICS, o funcionamento, a importância da participação brasileira nesse grupo de países. E a gente tem, como você acabou de falar, a participação de jovens, a participação de empresários. Então, quer dizer, o BRICS ele faz parte da vida das pessoas, né? O que você diria, assim, em termos de importância dessa participação brasileira, desse grupo do Brasil ser um ator tão importante dentro desse conjunto de países para a nossa vida, para a vida das pessoas, economia, política, meio ambiente, transição energética, enfim. O que você poderia falar para a gente sobre isso, né, como BRICS na vida dos cidadãos e cidadãs? De fato, sim. A atuação, ela parece várias vezes muito distante, né? Então, ainda mais se a gente pensa assim, os principais ganhos de institucionalização do BRICS são a criação daqueles dois órgãos, né, que a gente tem o Novo Banco de Desenvolvimento e o Arranjo Contingente de Reservas. Eles têm uma função parecida com o que fazem o Fundo Monetário Internacional, se a gente pegar no contexto internacional, o Arranjo Contingente de Reservas, que é se existe uma crise financeira, eles tentam auxiliar na estabilização dessa crise e eles podem dar empréstimos quando o sistema bancário não vai dar nenhum empréstimo para aquele país. E o Novo Banco de Desenvolvimento financiar obras públicas, investimentos, especialmente na questão de investimentos sustentáveis, tem sido uma pauta que já havia desde o início com a criação do Novo Banco de Desenvolvimento em 2014, mas cada vez mais se aprofunda, e ele é para investir em projetos de desenvolvimento nacional. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, projetos de construção de usinas, de grandes parques eólicos na Paraíba e em Minas Gerais, financiados com recursos do Novo Banco de Desenvolvimento. Então, tem esse lado desse financiamento de obras, grandes investimentos, que são programas que são importantes para o governo e também, ao mesmo tempo, é importante para avançar certos discursos. Então, o BRICS, né, ele sendo esse ator que ele propõe essa alteração da governança global, ele também traz algumas pautas, por exemplo, que não aparecem comumente em reuniões. Então, se a gente olha a matéria de saúde, o que está sendo discutido agora, por exemplo, são doenças tropicais, doenças socialmente determinadas, que não necessariamente apareceria isso em fóruns internacionais e o BRICS pode levar como um tema de seu interesse, e que é um tema muito relevante para a população brasileira. A gente pensa em desenvolvimento de questões de necessidade de vacina, ou então compartilhamento de capacidades entre as várias instituições de saúde dos diferentes países para essas doenças, chikungunya, zika,
que não vão ser doenças que vão afetar países, né, do que a gente chama do primeiro mundo, do norte global. Então, se levar esses discursos por meio do BRICS também é algo que é relevante. A China tem um peso importante no BRICS, né? A maior economia do conjunto de países, é um país, é uma potência mundial hoje, ali rivalizando já com os Estados Unidos, numa liderança global. E tem um projeto audacioso, eu diria, um grande projeto da China, que é a chamada Nova Rota da Seda. Né? No começo ali, pelo meio da nossa conversa, você falou também sobre essa expansão e de como essa expansão dos BRICS puxou muito mais países ali da Ásia, e alguns desses países estão incluídos nesse grande projeto, que é um projeto de comércio mundial. Queria que você falasse um pouco sobre essa Nova Rota da Seda e o quanto isso pode ser benéfico também para o Brasil, enquanto parte desse grupo de países, caso, né, esse projeto realmente se concretize. Perfeito. O projeto, né, essa Nova Rota da Seda, também é chamado às vezes de Cinturão e Seda, que é Belt and Road Initiative, que é mais comumente a gente vê essa expressão. Ele é um projeto de política externa chinês, de fato. Assim, é um grande projeto geopolítico chinês, né, de tentar reforçar as suas rotas comerciais, sua presença em países da Ásia, ali, especialmente da Ásia, mas alcançando mesmo a Europa e também partes da África. E ele é um projeto assim, que ele não se confunde de fato com o BRICS, né? Ele é um projeto chinês, essa Nova Rota da Seda. E o BRICS, ele tem esses mecanismos de financiamento de outras iniciativas, né, por meio do novo Banco de Desenvolvimento, ele também apoia outros projetos de capacitação, na área de cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, a gente tem, assim, duas iniciativas diferentes. O Brasil, ele ainda é um país que, a posição dele, acho que é uma posição mais de análise dessa iniciativa ainda, né? A gente não tem um engajamento como outros países parceiros aqui do BRICS já têm com essa iniciativa da Rota da Seda. Então, o Brasil, ele ainda acho que examina, né? Porque é necessário certa cautela. Então, é um projeto que ele é muito importante, a gente não tem como negar, a China é uma realidade, os investimentos chineses são muito importantes para o desenvolvimento, especialmente de questão de infraestrutura, tecnologia, mas são projetos realmente diferentes. A gente fala em BRICS de um lado, fala na Rota da Seda de outro lado. E, no caso, essa configuração do BRICS atual, ele pode ser entendido como um grupo que rivaliza com o G7, isso causa algum tipo de dificuldade de alinhamento político, por exemplo, até comercial do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, já que a China é um parceiro tão importante dentro do BRICS e tem projetos de expansão como esse que você acabou de citar? Sim. Acho que falar que o BRICS ele é um bloco, de alguma forma, eles se opõem ou se contrapõem ao G7, não é algo que é errado. Assim. De fato, o BRICS ele surge, né, nesse contexto, que o G7 não é um G7 representativo, o G8, à época, antes da suspensão russa, não é um bloco plenamente representativo, e o BRICS ele tenta, né, sugerir essas mudanças na estrutura de governança global para assegurar maior representatividade. Aquelas leituras de que o BRICS seria um bloco anti-ocidental, já acho que elas vão um pouco além da conta, né, porque a ideia é de dar maior representatividade, não de você se opor necessariamente e a todo momento, né? Não é confronto, exato. Mas é tentar agregar, né, essa maior participação. De fato, algumas das propostas, alguns dos pontos que são discutidos no BRICS, eles podem atrair, né, oposição de alguns atores. Então, a gente sabe que um ponto muito sensível das reuniões do BRICS, né, que é um ponto que ele aparece desde muito cedo nos documentos do BRICS. Então, aparece desde 2012, mas especialmente depois da criação do novo Banco de Desenvolvimento em 2014, começa a aparecer de maneira mais forte aquela questão de mecanismos de pagamento locais, que seriam o uso de moeda, né, você fazer transações diretamente nas moedas dos países. É um ponto que encontra oposição, certamente, dos Estados Unidos, né? Que é um ator que esse tema, e aí não é apenas do BRICS, você vai discutir isso em qualquer fórum mundial, esse tema vai ter algum grau de oposição por parte dos Estados Unidos, né? Porque já que o dólar é a grande moeda mundial ainda, né? Não por ser, de fato, existe uma necessidade jurídica, mas uma necessidade prática, que é a moeda, né, que ela é usada nas transações, os principais mecanismos são baseados no dólar,
né? Que é uma influência que os Estados Unidos, obviamente, não quer abrir mão dela. Não tem esse interesse de forma alguma. Então, existem certos temas que isso, independentemente do fórum que você vai discutir, vai atrair esse tipo de oposição, né? Acho que é um pouco inevitável. E o BRICS toca em alguns desses temas. Então, isso aí teria. Mas eu acho que falar que é um bloco... Já é um bloco anti-ocidental, um bloco que vem tentar, né, a gente trazer de novo o discurso no mundo bipolar para agora. Seria um exagero, né? Seria um exagero, de momento seria um exagero, exato. Mas falar da oposição ao G7, eu vejo que tem pessoas que elas chegam ao ponto de falar, não tem isso. Mas aí acho que já, né, realmente são estruturas representativas que têm algumas das suas finalidades em comum. Então, se elas querem usar meios diferentes para alcançar também fins diferentes para um mesmo tema, a gente poderia falar que é uma certa contraposição, sim. Eu comentei aqui no começo da entrevista, geopolítica é assunto de cidadania. Guilherme, para você, o que é cidadania? Perfeito. Cidadania, para mim, além de você conhecer, né, seus próprios direitos, você conhecer, na verdade, seu próprio país, né, é sempre interessante você entender como funciona, né? Você não simplesmente tomar como um dado, porque eu acho que cada vez mais a gente sabe que o Estado vai dar algo para a gente, né? A gente tem, assim, a grande avanço das estruturas sociais que a gente tem, desde a formação do Estado moderno, daí em diante, a gente ter essa perspectiva de que a gente tem um bolsão de confiança, mas ao mesmo tempo você entender como funciona isso, as dificuldades que tem, acho que isso também é ser cidadão. Então, é você estar ciente não apenas do que você pode ter, mas também da dificuldade, às vezes, que isso envolve, né? Então, você também... né, poder, então, ser um ator, né, importante nesse tipo de debate. Bom, Guilherme Del Negro, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Muito obrigado, eu que agradeço e espero que tenha podido ajudar mesmo que muito pouquinho aí nesse... Ajudou bastante, pode ficar tranquilo. Bom. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.